Tudo certo? Vamos ver se está filmando, já está gravando. Gente, boa noite então para vocês. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. O texto de hoje é a Introdução ao Estudo das Políticas Públicas em Educação, certo? E aí nós temos alguns objetivos a serem alcançados. O primeiro objetivo, nesse caso, seria definir o campo de estudo das políticas públicas e educacionais, né, nacional e internacional, identificar os conceitos principais no estudo das políticas públicas, porque a ideia de políticas públicas educacionais tem certamente um campo vocabular específico, e depois analisar as políticas públicas educacionais configuradas no Estado brasileiro e o seu desdobramento histórico-social. Lembrando que as políticas públicas educacionais ela é uma construção histórica e, portanto, elas carregam consigo todas as características, todos os dramas, todas as relações de poder de dado momento histórico, né? É nesse sentido que nós precisamos analisar e comparar esses elementos, tá bom? Bem, a primeira questão que eu gostaria que nós discorrêssemos aqui tem a ver exatamente com o campo das políticas públicas e educacionais. E no que toca esse tópico, né, vem uma pergunta aqui, interessante no texto. Qual você acha que deve ser o comportamento social ou da sociedade contemporânea em relação às políticas públicas educacionais? Vamos lembrar aquilo que nós falamos na aula anterior à prova, de que o que são políticas públicas educacionais? Aí eu pergunto para vocês, o que são políticas públicas educacionais? Quem pode responder antes que eu coloque o nome? O que são políticas públicas educacionais, de uma forma sintética? O que nós poderíamos dizer? Vamos lá? Vamos lá, meu povo? O que são políticas públicas educacionais? É aquela que está relacionada com os estudantes e os funcionários, os professores, é isso, professor? Está relacionado, mas somente isso? Porque você olhou para a escola, né? Escola, e de que maneira isso poderia ser? De que forma seria isso? Porque aí visa assim, a realidade dos funcionários, né? Trabalham na educação, no âmbito da educação. Sim, mas são as pessoas que são beneficiadas ou atingidas. A pergunta é, o que são políticas públicas educacionais? Professor? Diga lá, Ivanilde. Eu vim de transferência, né? Aí eu vou ter que fazer as provas inclusivas, é isso? Não estou entendendo, minha querida. Eu tô falando assim, como eu vim de transferência, eu vou ter que fazer as provas inclusivas, é isso? Eu ainda não estou entendendo. Eu fiz uma pergunta, você está respondendo a minha pergunta ou você está trazendo um assunto para eu explicar para você? Estou entendendo. Eu quero que o senhor me responda. Como eu vim de transferência, eu tenho que fazer as provas inclusivas? Ivanilde, eu sugiro a você que você entre em contato com a nossa coordenadora, professora Ivone, tá bom? Aí eu penso que a professora Ivone pode orientar você. Eu sugiro que, dado a questão do tempo, certo? Que você possa agora mesmo mandar um WhatsApp para ela,
telefonar para a instituição para você perguntar sobre essa questão, tá bom? Então, a Aurília falou que eu tinha que fazer essa prova inclusiva. Então, minha querida. Eu não precisava pagar nada. Certo. Então, veja, o que eu sugiro a você? Eu sugiro que você entre em contato com a professora Ivone. Diga assim, professora Ivone, eu preciso da sua orientação sobre o procedimento que eu devo desenvolver para poder fazer as provas com os professores. Você fez a minha prova semana passada, minha querida? Não, eu vim de transferência esse mês agora. Então, pois é. Setembro. Então, faz o seguinte, entre em contato com a nossa coordenadora, porque, por exemplo, eu não tinha conhecimento disso, né? Certo? Solicitando que ela entre em contato com os professores para orientar a mim e aos demais professores como nós devemos fazer no seu caso. Tá bom, minha querida? Tá bom. Tá. Estou à disposição, tá? O que a professora Ivone orientar, nós vamos melhor fazer para poder acolher você e você acompanhar a turma. Tá bom, minha querida? Tá bom. Ótimo. Seja bem-vinda. Meu nome é Israel. Meu nome é Israel e a nossa disciplina é Estados e Políticas Públicas Educacionais, tá bom? Tá bom. Você já está no grupo da turma, minha querida? Sim. No WhatsApp? Não, no WhatsApp. Tu já estás no WhatsApp? Sim. Bacana, beleza. Vamos então continuar então. Então veja, olha só. Quando nós falamos de políticas públicas, é preciso conceituar, gente. Olha, dessa disciplina, é preciso sair dessa disciplina conceituando o que é política pública. E o que são políticas públicas, né? Educacionais? São todos os projetos, são todas as leis, são todas as organizações, são todos os planejamentos que o Estado realiza, certo? Ou desenvolve e executa para o bom desenvolvimento da educação nacional, tá certo? Então, isso que é política pública. Então, quando o Estado ele planeja algo para suprir uma demanda, uma necessidade da população, esse planejamento e a execução desse planejamento nós chamamos de políticas públicas. Quando esse planejamento tem a ver com a educação, em qualquer esfera federal, estadual e municipal, em qualquer aspecto, certo? Nós chamamos de política pública educacional. Dá um exemplo, certo? O Fundeb. O Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Nacional, ele é uma política pública educacional. E é uma política pública educacional pela qual os estados, os municípios, recebem recursos financeiros para poderem desenvolver as atividades educativas, quer seja na esfera federal, estadual, como municipal. Tá bom? Aí, então, vem a pergunta: qual você acha que deve ser o comportamento da sociedade contemporânea com relação às políticas públicas educacionais? Judite, a sua opinião, minha querida. É o primeiro nome que está aqui, logo depois do meu. Judite, qual, na sua opinião, deve ser o comportamento da sociedade diante da realidade das políticas públicas educacionais, minha querida?
Vocês estão me ouvindo, pessoal? Alô? Sim, eu estou ouvindo. Yarina, minha querida, você poderia responder essa pergunta para mim, por favor? Qual seria o... Repete a pergunta, professor. Qual deve ser o comportamento da sociedade, certo? Diante das políticas públicas educacionais? Professor, professor, Hoje não, estou ouvindo. só atrapalhar um pouquinho. Ela falou que mandou um e-mail para você solicitando que eu ia fazer essas atividades que eu estava passando e a prova eu ia fazer no finalzinho. Como é que é, Mas ela falou Ivanildo? que vai reforçar de novo, mandar uma mensagem no WhatsApp. Tá, obrigado, viu? De nada. Então, Yarina, na sua opinião, qual deve ser o comportamento da sociedade diante das políticas públicas educacionais? Ai, meu Deus. O comportamento da sociedade. Porque as políticas públicas os projetos que são feitos para melhorar a educação, né? Isso, exatamente. Bacana. Então, eu creio que a sociedade deve cada vez mais cobrar por essas melhorias Ótimo. e pelas adaptações, porque as escolas estão muito precárias, o ensino está muito precário. Então, eu acho que a sociedade deve cobrar mais. Ótimo. Então, na sua opinião, a sociedade ela não pode ficar inerte, né? A sociedade não pode ficar simplesmente parada, esperando que as políticas públicas sejam criadas pelo governo, né? Só a lei deles, né? Uhum. Exatamente. Tem que expor o ponto de vista da gente, né? Exatamente, porque, como nós vimos na aula passada, as políticas públicas elas são implementadas pelo Estado. É o Estado que cria, é o Estado que implementa. Mas a população ela tem uma parcela de contribuição dentro desse processo, não é verdade? Porque, na medida que a população brasileira, que eu e você, que a Maria Margarida, como cidadãos, certo? Conscientes de seus direitos, podem fazer as pressões políticas, não partidárias, mas a pressão política, certo? A fim de que essas políticas públicas, como você falou, elas possam passar pelo processo de melhoria, adaptação ou também até de ampliação. Não é verdade? Sim. Três elementos: melhoria, adaptação e ampliação. Certo? Melhoria, certo? Quando o projeto ou a política pública não está sendo desenvolvida adequadamente. Vamos dar um exemplo aqui que nós já falamos nas outras aulas, né? A escola em tempo integral é uma política pública educacional ou não, gente? A escola em tempo integral? Sim. Sim, é uma política pública, certo? Deveria ter mais, né? Exatamente, concordo. Então, aí você entra, Yarina, na ampliação. Precisa ser ampliado ou não? Precisa. Agora, eu pergunto, todas as escolas de tempo integral desenvolvem bem as atividades? Ou algumas ficam aquém? Algumas ficam a desejar. Algumas ficam a desejar. Então, a melhoria dessa política pública, ela também depende da população, certo? Nós não devemos esperar, deitados eternamente em berços esplêndidos, que os nossos governantes, em determinado momento, naturalmente, eles queiram melhorar esses projetos, né? Ou essas políticas, certo?
Eu penso que aquele que tem o maior interesse deve ser o primeiro a manifestar-se em prol exatamente da melhoria, da adaptação e da ampliação dessas políticas públicas, né? Não vou dizer, como algumas pessoas pensam, que o Estado é aquele ser malévolo que quer o mal de todo mundo. Eu não estou me referindo a isso, mas eu estou dizendo que o Estado ele é enorme, é uma máquina enorme. E determinadas necessidades da população, eles só vão ser trabalhados, só vão ser tratados pelo Estado se as pessoas se mobilizarem. Observem, quanto maior a mobilização social, mais potencialmente aquela necessidade pode ser resolvida, ou seja, ser suprida o mais rapidamente possível. Não é verdade? O exemplo da dona Margarida aí, que ela trouxe para nós, né? Da movimentação que ela, juntamente com outros representantes da educação, foram diante da Câmara Municipal para poder fazer aquela mobilização, aquele movimento, né, em busca de seus direitos. Não foi não, dona Margarida? Não foi assim? Na Assembleia Legislativa, professor. Na Assembleia? Nossa, na Assembleia Legislativa. Dona Margarida não é pouca coisa, não. Ela já foi lá Foi a nível do Estado, professor. Exatamente. Os deputados mexeram conosco, né? Então, veja, essa mobilização é que possibilita o Estado também se mover, certo? Então, não quer dizer que o Estado necessariamente, obrigatoriamente, é um Estado mau e é indiferente às necessidades da população. Eu não vou chegar a dizer isso, mas eu vou lembrar a vocês que cada governante tem o seu perfil, a sua ênfase, que dá importância a determinadas áreas, certo? Vou só perguntar para vocês. Na história de Aparecida de Goiânia, é ou não verdade que determinados prefeitos deram mais valor à educação do que à infraestrutura? Tem algum prefeito, não precisa dizer o nome, mas teve algum prefeito que é conhecido ainda hoje por ter dado maior cuidado à educação? Teve, professor. Teve. Deixa eu falar o nome. Não, pode não! Eu gosto, professor, eu gosto muito dele. Eu trabalhei com ele. Professor, eu gosto muito dele, viu? Ele e a esposa dele visitavam as escolas de supetão, assim, quando a gente menos esperava, eles chegavam. Maravilhosos, maravilhosos. Então, é aí, dona Margarida, que eu estou querendo dizer. Dizer que todo político, que todo Estado sempre é malévolo, que quer o mal da população, eu não acredito nisso. Agora, existem pessoas mais, nós sabemos, existem pessoas mais arrogantes, pessoas ambiciosas na política, nós sabemos disso. Agora, também nós temos o testemunho de pessoas que entraram na vida pública e que A merenda escolar era maravilhosa. Então, veja, é porque esse prefeito dava ênfase na educação, certo? Então, quanto mais a população se mobiliza, votando, escolhendo, fazendo pressão para os agentes políticos do Estado, maior é a possibilidade de termos melhores políticas públicas educacionais. Por isso, a Yarina, ela foi muito feliz quando ela disse que é obrigação ética, é obrigação social da população, da sociedade, certo? Trabalhar para que os nossos governantes, para que eles possam melhorar, adaptar, aí eu disse, e ampliar as políticas públicas educacionais, né?
Bem? E aí, continuando, então, essa é a primeira pergunta, a nossa resposta. E aí diz, as políticas públicas em educação atentam à vida escolar dos sujeitos e à realidade dos profissionais que trabalham. Então, observe, por que é que nós devemos estar comprometidos com as políticas públicas, gente? Porque nós, não somente professores, mas também pais, cidadãos, em termos gerais, por que que nós devemos estar atentos às políticas públicas que são desenvolvidas pelo Estado? A resposta está aqui. É porque essas políticas públicas educacionais, elas interferem diretamente na vida escolar, na vida dos sujeitos e dos profissionais da educação. Vejam, 3 elementos. Afetam a vida escolar, a vida dos indivíduos, ou seja, dos alunos, e afetam também a vida dos profissionais da educação. Primeiro tópico, primeiro elemento, afetam a vida escolar. A dona Margarida, ela acabou de falar aí que um determinado prefeito, na época dele, a merenda escolar era de qualidade, não importa quem, importa que ele deu aquele cuidado, ele tinha aquele zelo, certamente ele delegava responsabilidades à secretária de Educação para que pudesse fazer o melhor pelas crianças de Aparecida de Goiânia, não é verdade? Certo? Então, a merenda escolar faz parte das políticas públicas educacionais. Né? Além disso, nós temos também o material de limpeza, recursos financeiros, às vezes a manutenção da própria estrutura física da escola, que é uma política pública distributiva, né? Certo? Porque são serviços prestados à comunidade escolar, certo? Então, percebam, essas políticas públicas, elas interferem na escola. Uma escola limpa, organizada, onde a luz funciona, onde os banheiros, as descargas estão muito bem conservadas, certo? Onde a escola é pintada, onde ao redor da escola não existe mato. Tudo isso são ações do governo que visam melhorar a estrutura das instituições escolares públicas. O Fundeb está aí. Diga lá, minha querida. Professor, o ano passado, meus filhos, a escola que eles estudavam, eles ficaram uma semana tendo que vir embora mais cedo, porque na escola o bebedouro estava estragado, não tinha água gelada para eles tomarem, só água natural, quente, né? Porque nesse tempo quente. Aí os pais começaram a reclamar, foi rapidão, arrumaram. Percebe? Então, veja... Se não houvesse reclamação, talvez nem teriam arrumado. Exatamente, Arina. E eu pergunto, o suprimento dessa necessidade o suprimento dessa necessidade não é uma responsabilidade do Estado ou do município? Sim. Resposta, sim. O município recebe dinheiro para isso? Sim. Sim. É por isso que o texto vai dizer que as políticas públicas elas interferem nas instituições, interferem na escola, interferem na estrutura. E é por isso que nós precisamos ser pessoas engajadas, como falou a Arina. Que se não tiver estrutura, atrapalha os alunos, né? Exatamente. Já pensou o seu filho ficar passando sede? Necessidade? Pois é. Ou perder a aula, né, também, porque vem embora mais cedo, então eles perdem conteúdo. Exatamente. Perder a aula, né, oportunidade de tirar dúvidas a respeito dos conteúdos. Né? Gente, falta 10 minutos, tá certo? Deu 10 minutos, nós damos 5 minutos para gravar e nós retornamos, tá bom? O mesmo link, certo? A outra questão também é que essas políticas públicas, além de interferir na estrutura, no local, também interfere, gente, na vida das pessoas. Olha o que a Yarina contou aí. As crianças saindo mais cedo, 1 hora a menos, 30 minutos a menos.
soma isso durante a semana, soma isso durante o mês, dá um déficit de conhecimento, de compreensão, de interação com o aluno, certo? Então, as políticas públicas educacionais, elas interferem diretamente na vida do aluno, na qualidade da aula do aluno. No início desse ano, lá no início do mês de março, gente, eu conversando com um aluno meu, aí eu disse, olha, você já fez o dever? Aí ele olhou para mim assim um pouco triste e ele disse, não, tio, eu não copiei. Eu disse, mas por quê? Aí ele disse para mim, não, porque já acabou as páginas do meu caderno. Quer dizer, isso é ou não de cortar o coração? Sim, é claro que é. Eu pergunto para vocês, essa criança que não tem caderno, que os pais não podem comprar um caderno para ele, a vida escolar dessa pessoa, dessa criança, já não está sendo comprometida com a falta de material didático, gente? Com certeza. Claro que sim, né? Com certeza. Então, agora, existe uma política pública educacional voltada para o suprimento do material didático escolar de crianças ou não, gente? Existe? Sim. Sim, existe. Uniforme, né? Uniforme escolar. Exatamente. Ora, no início desse semestre, eu lá em Trindade, eu fui no meu dia de trabalho, né? Estou indo uma vez por semana lá, e lá nós entregamos caderno, lápis, borracha, sapato, 2 camisas, dois shorts, certo? Uma pasta para as crianças. E a mochila? Não, a mochila nós não tivemos, né? Não foi dada mochila. Mas veja, gente, eu pergunto para vocês, esse material didático vai interferir na vida escolar dessa criança ou não, gente? Positivamente, sim. Sim, positivamente, sim. Certo? Então, essas políticas públicas, elas interferem, elas influenciam a estrutura, influenciam a criança, interferem na vida da criança, e também essas políticas públicas interferem também na realidade do professor, certo? Ora, esse ano o governo federal aumentou o piso salarial para 2.700 e pouco, certo? E eu já falei para vocês isso, já falei para vocês. Professor da rede pública municipal ganha melhor do que doutor para trabalhar um período. Não tenham dúvida. Eu estou dizendo que ele está ganhando muito, o melhor? Não. Eu estou dizendo que não pode aumentar o salário? Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo, estou trazendo à baila para vocês é uma realidade pelo menos aqui das cercanias de Goiânia, né? Hoje um professor para trabalhar um período iniciando, ele ganha 2.700, certo? Se trabalhar 2 períodos, 5.400. Eu pergunto para vocês, hoje no Brasil, quem ganha 5.400, gente? Com isso, eu estou querendo mostrar para vocês que esse valor só existe porque existe uma política pública educacional no qual se estabelece, certo, uma renda mínima, um piso mínimo para os professores em todo o território nacional, certo? Quando em determinados estados, porque de cada estado, né, existem diferenças de políticas públicas, né? E no município, como foi falado aqui, foi testemunhado, de acordo com o prefeito e de acordo com o perfil dos vereadores, por isso pensem quem vocês vão votar nesse período, de acordo com o perfil do prefeito e de acordo com o perfil dos vereadores, certo?
a qualidade do ambiente escolar pode melhorar, ou a qualidade do ambiente, da estrutura de trabalho pode diminuir ou pode piorar. Porque as políticas públicas educacionais, elas estão aí exatamente para dar um direcionamento para todos os processos educativos que se fazem presente em território nacional, que seja na esfera federal, estadual ou municipal, né? É por isso, então, gente, que nós precisamos estar atentos às políticas públicas. Quais são elas? O que se pretende desenvolver? Como se pretende desenvolver essas políticas públicas? Quem serão os beneficiados, né? Como será o processo de implantação? Quanto de recurso financeiro será dispensado para que essa política pública educacional se desenvolva, né? É exatamente a população estando atenta a esses elementos que fará com que essas políticas públicas elas possam, como disse a Yarina, melhorar, elas poderão ser adaptadas ou elas poderão ser ampliadas. E aí é preciso incentivar o acompanhamento das formulações, execuções, implementações e avaliações das políticas públicas da educação brasileira. É preciso estimular, é preciso desenvolver um sentimento de solidariedade orgânica. Observem, o sentimento de solidariedade orgânica na sociedade, a fim de que nós percebamos que o futuro da educação no Brasil depende de mim e depende da Ivanilde, da Judite, da Maria Margarida, depende também da Kessia, da Yasmin, da Lúcia e assim por diante. E observem, e depende de mim não é porque eu tenho filhos em idade escolar. Depende de mim porque eu sou cidadão. Depende da Judite porque ela é cidadã. Da Ivanilde porque ela é cidadã. E porque deve ser interesse nosso, pensando na melhoria da sociedade, por estarmos envolvidos, né, com as políticas públicas educacionais, que seja no âmbito de suas formulações, quando ainda está ocorrendo o debate público, que seja na execução, na implementação, quando essas políticas públicas elas estão sendo executadas, e também que seja também no processo de avaliação, para percebermos se essas políticas públicas se elas valem apenas continuar, ou se elas devem ser ampliadas devido à necessidade da população, ou se elas devem passar pelo processo de melhoria, considerando que ela é uma boa ideia, mas que ainda não rendeu tudo aquilo que poderia render. E a respeito dessa questão e de outros tópicos, nós continuaremos na nossa próxima videoaula desenvolvendo essas temáticas. Até lá, gente. Daqui a pouco nós voltamos, daqui a 5 minutos.